Mas hoje eu quero falar o que fazer quando você já estragou tudo. Um tema meio impactante, né? Um título que provoca pensamentos e reflexões. E com certeza cada um de nós há de se lembrar de algum momento que por uma decisão, por um posicionamento, fez algo, decidiu algo, e por isso, como consequência, estragou uma situação, provocou um estrago. Às vezes porque falamos demais, por ter feito o que não era para fazer, ter cedido a uma tentação. São inúmeras possibilidades que dizem respeito ao nosso comportamento, às nossas decisões, que como conclusão dessas más decisões e posturas, concluímos: meu Deus, eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo. Muitas vezes nesses momentos de consciência do resultado não almejado, não desejado, não esperado, choramos pela consciência do estrago provocado. Sim, muitas vezes choramos por conta de constatar que por conta de alguma decisão, por conta de alguma situação, estamos estragando o nosso relacionamento, estamos estragando a nossa família, estamos estragando a nossa carreira profissional, estamos estragando o nosso relacionamento social e estamos corrompendo o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes choramos. E a Bíblia fala, até como um incentivo, até como um acalento: olha, haverá um dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Talvez você já tenha ouvido uma mensagem com essa titularidade. Talvez você tenha ouvido uma mensagem sobre que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas eu quero hoje, à luz do exemplo de um homem registrado na Bíblia, é o segundo nome mais citado na Bíblia, que há momentos que nós definitivamente precisamos chorar diante do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Voltem-se para mim de todo o coração. Como? Com jejum, com lamento e com pranto. Rasguei o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é o quê? Misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Queridos, podíamos parar por aqui, ou só nos debruçarmos sobre esse texto introdutório, porque nossas decisões pessoais, quando estamos levando a nossa própria vida a um resultado catastrófico, e há uma consciência no coração de cada um de nós, o Espírito Santo nos alerta sobre isso. Qual é a saída? Qual é a forma de solucionarmos isso? O profeta fala isso: voltem-se para mim, quer dizer, voltem-se para o Senhor de todo o coração. Deus não quer parte de você, Deus não quer frações da sua vida. O Senhor quer cada um de nós na sua integralidade. Mas como? De qualquer jeito? Com superficialidade? Com uma dose de humanidade? Com jejum? Com lamento e com pranto? Rasguem o coração e não as vestes. Há muitas vezes nos textos bíblicos, como demonstração de arrependimento, de humildade, de se rasgar diante do Senhor, de declarar arrependimento e humildade,
Até os reis rasgavam as suas vestes e se cobriam de cinzas numa declaração de arrependimento e humildade. Só que não adianta fazer isso. Não adianta você se travestir de um arrependimento, de uma amargura, de uma dor, de uma consciência de que você estragou tudo na sua vida, se o seu coração não estiver rasgado diante do Senhor. Nunca se esqueça disso. Domingo passado falamos sobre os sacrifícios, não é isso? Se você estava aqui comigo, você se lembra. Sacrifício sem arrependimento nunca foi aceitável diante do Senhor. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Por quê? Ele é tirânico. Ele é tirano. Ele vai te destruir porque você rasga o coração em arrependimento diante dele, porque você reconhece os seus pecados, reconhece as suas imperfeições e reconhece que as suas atitudes têm destruído a sua vida e todo o conjunto social que envolve a sua vida. Não, o texto fala: pois ele é misericordioso e compassivo, ele nos dá novas oportunidades. Ele é muito paciente. Igreja, não fosse Deus paciente, teria nos destruído já há muito tempo. Como Deus tem paciência conosco. Você como pai, como mãe, você não tem a paciência que Deus tem com você mesmo. Às vezes nós nos irritamos com o comportamento recorrente de filhos, de marido, de esposa, e nos esquecemos da paciência que Deus tem contra um povo obstinado, rebelde, e Ele é cheio de amor. Igreja, por que nós caminhamos em rebeldia? Por que nós nos assentamos no nosso orgulho? Por que nós nos blindamos desse amor que nos quer alcançar para a transformação? Mas vamos olhar a história de Davi e aprender algo com ele. Sabe, quando você lê alguns salmos, e uma grande parte deles foi escrito por Davi, há um deleite particular, porque é uma narrativa poética, por isso que faz parte dos livros poéticos, e é uma delícia ler salmos, né? Porque é uma leitura poética, atrativa, há um equilíbrio narrativo tão gostoso, mas muitas vezes nós não olhamos a motivação do coração do autor para compor aquele salmo. E um desses salmos tão fortes, tão cheio de lições, é o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu coração, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me de ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável em mim. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Salmo 51, um salmo muito lindo, mas tem como motivação uma história muito triste. Davi, você se lembra? Um jovem pastorzinho, à luz do seu próprio pai e dos seus irmãos, sem perspectiva de futuro. Quando o profeta Samuel vai ungir o escolhido para suceder Saul, nem Davi foi chamado e lembrado, mas Deus tinha um plano para a vida de Saul. O tira por detrás das ovelhas do seu pai e o torna um rei, o maior rei que Israel jamais conheceu. Por onde Davi ia, ele era abençoado. Ele eliminou, através do poder e a presença de Deus, todos os inimigos de Israel. Ele pacificou todas as fronteiras de Israel. Quando ele morre e entrega a sucessão do trono para seu filho Salomão, o reino estava todo pacificado. Não havia inimigos se levantando contra Israel. Foi um homem vitorioso. Deus o exaltou o seu nome. Só como os grandes na terra foram exaltados. Mas sabem, queridos, assim como eu e você, talvez num bom momento da nossa vida, por uma decisão, por uma fraqueza, por uma inconsequente decisão, estragamos tudo. Numa fase de tolice e frieza espiritual, Davi cometeu pecados gravíssimos e premeditados. Trocou todo aquele relacionamento intenso com Deus por um breve momento de prazer sexual. Ele acaba adulterando e com isso causando a morte de várias pessoas. Eu estou falando, você que talvez não esteja tão familiarizado com a Bíblia, quando Davi se enamora, se sente atraído sexualmente por Betseba e tem relacionamento com ela, ela engravida, ele manda chamar o marido, ao saber que ela estava grávida, traz Urias à frente de batalha, bota ele aqui, deixa ele dormir com a esposa, aí ele vai pensar que o filho é dele, e você conhece, deveria conhecer a história, nada disso deu certo. E Davi tentou o que muitas vezes eu e você tentamos fazer. Sabemos que estamos errados, sabemos que estamos provocando um grande estrago, sabemos que a receita que adotamos para a nossa vida vai provocar uma consequência ruim. Mas sabe o que tentamos fazer? O que Davi fez. Ele manda matar Urias, dá uma carta. O próprio Urias levou sua sentença de morte nas mãos, através de uma carta. A carta dizia: olha, quando você receber essa carta, pega o soldado Urias, coloca ele na frente de batalha mais difícil, e quando houver o comando de atacar, recuem e deixem ele sozinho. Um estratagema que só nos filmes hollywoodianos de enredos catastróficos você veria uma narrativa, uma situação como essa. E Urias morre. E aí Davi tem uma viúva no seu reino, como rei ele podia acolhê-la. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas me dá uma licença poética para muitas vezes me comportar como muitas vezes nós nos comportamos. E os homens falando: olha que nobreza do nosso rei,
o seu soldado, herói de guerra, que morreu na frente de batalha, deixa uma mulher viúva, e o rei a acolheu. Que homem honrado! E as mulheres, ai, que rei maravilhoso é esse! Olha que rei compassivo, que rei bondoso, que homem nobre! Acolheu a esposa de Urias. Uma história para a sociedade. Mas havia uma história por trás da história, a história real. Queridos, ouça agora o que a palavra de Deus fala a respeito do olhar de Deus sobre todos nós. Porém, isso que Davi tinha feito, não o que o reino via, o que Deus via, pareceu mal aos olhos do Senhor. Talvez o reino, a sociedade palaciana dissesse: rapaz, esse rei é demais, esse rei é top demais, que alegria servir com esse rei. Aos olhos do Senhor pareceu mal tudo aquilo que ele havia feito. Hebreus capítulo 4 versículo 13 diz: abre agora o seu ouvido e o seu coração para aqueles momentos em que você estiver pensando em estragar sua vida. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Forte, né? Nada está oculto aos olhos do Senhor, e um dia diante dele iremos prestar contas. Então é um alerta, uma palavra de alerta para todos nós, porque nós podemos a qualquer momento nos arrepender e buscar graça e misericórdia, rasgar o nosso coração e ir diante de um Deus que é paciente, que é amoroso, que é compassivo, que é gracioso, e em arrependimento sincero reconfigurar a nossa vida. E Deus agiu. Deus olhou aquilo que Davi havia feito e agiu. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã era o profeta que foi confrontar Davi. Natã, em nome do Senhor, confrontou Davi dizendo: você foi ingrato com Deus e desprezou suas bênçãos, você desprezou sua palavra, seus pecados foram hediondos. Então agora, Davi, aguarde as consequências. Uma delas está por acontecer: o menino no ventre de Betseba vai morrer. Davi, tua casa caiu, está na hora de você cair na real. O pecado, ele não é repulsivo à primeira vista. O diabo, se usasse artifícios da tentação que cheirassem coisas repugnantes, nauseantes, nós não seríamos atraídos. Se aquilo que o diabo, o estratagema do diabo, se revelasse antes do ato, a consequência, se ele mostrasse, se nós antevêssemos as consequências do pecado, talvez não pecássemos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos engodados, enganados pela nossa própria inclinação carnal. Há no nosso coração um desejo de pecar. Há no coração do homem uma inclinação para pecar. O diabo só coloca um pezinho adicional. Ele dá uma força para cada um de nós. Mas eu preciso lembrar a todos nós, inclusive a mim mesmo. Pode chegar um Natã na nossa porta e seremos confrontados. E se eu e você não conhecêssemos a história da palavra,
poderíamos dizer, até esse momento do confronto de Natã, quando ele revela: Deus sabe, Deus viu o que você fez, Deus vê tudo, e ele viu o que você fez. Eu poderia dizer: ixi, acabou para Davi, acabou. Deus vai de novo resetar o reino de Israel e vai reiniciar uma nova linhagem, como ele fez com Saul. Não tem mais volta. Quantas vezes, à luz de uma consciência daquilo que nos advém porque decidimos mal, pecamos, agimos inconsequentemente e olhamos para o cenário e dizemos: não tem volta, realmente eu estraguei tudo. Quando tudo parece perdido, o jogo vira. Quando tudo parecia perdido, na história de Davi, o jogo vira. Mas, sem humildade, sem sinceridade, sem transparência e quebrantamento, tudo isso é impossível. Você quer virar o jogo da sua história? Você quer virar o jogo da sua realidade? Você quer virar o jogo da sua vida? Faça como o profeta Joel nos ensinou lá no primeiro momento dessa ministração. Rasga o seu coração, arrependimento sincero, humilhe-se na consciência daquilo que Deus já sabe, mas que você precisa declarar a Ele com arrependimento. Então, a primeira mudança precisa vir, que é a mudança no coração. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Antes, um rei que estava tentando acobertar o seu erro. Antes, um rei que estava tentando não dar transparência às consequências do seu pecado. Salmo 51 aqui, ele já tinha sido tratado por Deus. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Senhor, eu reconheço o que fiz. Senhor, eu reconheço que eu mereço as consequências dos meus erros. Ele pede perdão e se justifica diante de Deus. Ele implora perdão e justificação. Depois ele faz uma declaração honesta, transparente, bíblica, realista. Antes ele estava longe de Deus, frio espiritualmente. E todas as vezes que nós nos inclinamos para a concretude do pecado, queridos, não tem jeito. Não dá para pôr pé em duas canoas. Não dá para servir a dois senhores. Eu decido por satisfazer a minha carne e me inclino para o pecado. Qual é a consequência? Eu estou me afastando de Deus. Foi o que Davi fez, quando ao invés de ir para a guerra, ele ficou no palácio e viu Betseba tomando banho e deixou a compulsão sexual determinar o curso da sua vida. Ele estava fascinado pela mulher do seu amigo. Ele considerava aquele relacionamento desejável, prazeroso. Ele via o adultério como algo comum, e ele desejou aquele pecado na sua vida. E é assim que é a realidade. Nos rendemos, nos deixamos convencer que o prazer vale a pena, que o ato vale a pena, e tampouco nos detemos para analisar as consequências. Mas vem um Natã na nossa porta. O Natã muitas vezes aparece na leitura da palavra. O Natã muitas vezes aparece na revelação do nosso erro. Queridos, uma coisa é certa: pode ser que você passe pela vida sem se encontrar com Natã, mas nós lemos a carta de Hebreus quando diz que nada está encoberto aos olhos do Senhor, e um dia todos iremos comparecer diante dele para uma prestação de contas. Então não se iluda, porque você está sendo um grande ator no teatro da vida.
navegando por águas obscuras, frequentando ambientes obscuros, e sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, e você está conseguindo, um dia, tudo aquilo que fizermos no oculto, teremos que prestar conta a Deus. Fico imaginando se não vai ter um telão desse aqui, e eu e você, e o Senhor falando: ó, vamos rever sua história, olha esse dia aqui, olha esse momento aqui. Quando, o que mudou? Depois de confrontado, quebrantado, com o coração mudado, a visão muda. Por isso que faz bem ter um Natan, faz bem para a nossa saúde espiritual sermos confrontados. Aquele que via, agora ele via aquele fascínio, aquele desejo como uma transgressão. Pequei, eu transgredi. Agora ele declara que ele se declara injusto, errado e pecaminoso. Agora ele via aquilo que ele fez como algo ruim perante os olhos de Deus. Agora ele desejava o afastamento e a distância daquilo tudo. Antes ele inclinou-se para o pecado. Agora ele fala: Senhor, renova em mim o teu espírito. Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Queridos, quando nos inclinamos para o pecado, nos entristecemos espiritualmente, porque nos distanciamos do Senhor. Então o que mudou na vida de Davi? Um homem que, pela sua decisão, pôs tudo a perder diante do Senhor. Mudou foi o coração. Por isso que tudo tem a ver com o coração. A generosidade tem a ver com o coração. A adoração tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com o coração. Deus não é um Deus de teatralização. Deus não é um Deus de superficialidade e de estereótipos. Deus não está olhando a performance de cada um de nós. Não. Coração. Os olhos do Senhor sempre estão penetrando no nosso coração. E o coração de Davi mudou. Quando há uma mudança no coração, a gente se entristece não porque foi pego, mas porque pecou contra Deus. Arrependimento não é outra coisa a não ser entender que antes de entristecer a sua esposa, antes de entristecer o seu esposo, antes de entristecer o seu conjunto social, você entristeceu o coração de Deus. Os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Também precisamos de mudança de mente, mudança na mente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu. Eu estou dando ênfase aqui para você entender que ele estava chamando para si o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Sabe, além de mudar sua opinião e emoção em relação ao pecado praticado, é necessário mudar a sua mente em relação ao culpado pelo pecado. Quem inaugurou o pecado no mundo? Adão e Eva. E Deus chega para Adão, e aí? O que você fez, cara? Por que você fez isso? Também a mulher que o Senhor me deu, culpa dela. Transferência de responsabilidade. Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou. E é lugar comum na sociedade, é lugar comum na igreja, nós olharmos e transferirmos culpa. A culpa é do líder,
que não me valorizou. A culpa é do pastor. A culpa é da liturgia. A culpa é do louvor, que eu não acho um louvor adequado. A culpa é isso, a culpa é daquilo. Transferência. Não foi isso que Davi fez. Davi olhou e disse: a culpa é minha. Quem cometeu o pecado fui eu. Não é porque ela estava tomando banho, que ela estava nua, se ela se apresentou nua. A culpa é minha. A culpa não é da minha família. A culpa não é de Betseba. A culpa não é porque eu estava estressado. A culpa também não é de Deus. Não é de uma influência espiritual pecaminosa. Não. A culpa é minha. A culpa é minha. Deus sempre perdoará quando você se quebrantar e admitir o seu erro. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas sabe o que Deus rejeita? Sabe o que Deus tem repulsa? Sabe o que Deus não consegue comungar e conviver? Com o orgulhoso. O orgulhoso, o arrogante, o autossuficiente, não consegue acessar o coração de Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Quem é bom para inventar desculpas e justificativas sempre sai perdendo diante de Deus. Quem esconde os seus pecados e não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcança misericórdia. Não seja um acumulador de pecados não confessados. Não seja um acumulador de pecados que você tem acumulado e guardado e escondido. Você quer prosperar na sua vida, você quer avançar, você quer expandir a sua vida relacional com Deus, porque tudo tem a ver com a mão de Deus sobre sua vida. Você precisa entender isso. Tudo tem a ver com a mão de Deus. Ah, mas o ímpio também prospera? Sim, o ímpio prospera e muito. Mas a Bíblia fala: não olhais para a prosperidade do ímpio, não invejais a prosperidade do ímpio. Ela vai levá-lo a lugar de destruição. Mas Deus quer expandir a sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, sejam elas de que natureza for. Porque tem muita gente querendo expansão financeira, mas vive um lar destruído. Que adianta morar numa casa no melhor condomínio da cidade e um lar todo esfacelado? Não é isso que Deus quer promover na sua vida. Deus sabe, viu? Ninguém te conhece como Deus. Ninguém sabe o que é melhor para cada um de nós. E os propósitos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Davi quase pôs a perder um propósito geracional que Deus havia estabelecido para a casa dele. Um propósito sucessivo, de sucessão real, que culminaria com aquele que foi chamado como filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Você consegue dimensionar o que um pecado pode provocar, como pode estragar um propósito para as nossas vidas? Olha, às vezes até queremos colocar na conta de Deus, mas Deus quer te levar a lugares perfeitos. E já que estamos falando de tentação, que é o assunto de Davi, a palavra de Deus diz para você não colocar na conta de Deus e dizer: ah, essa tentação eu não consigo suportar, essa é forte demais. Não vos veio tentação senão humana, diz a palavra de Deus. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima da vossa capacidade. Antes, contudo, quando vier a tentação, vos dará o escape. Não bota na conta de Deus não, viu? Mas arrependimento sincero vai te reconectar com o coração de Deus. Terceiro, mudança de direção. A vida dele ia muito bem. A vida de Davi ia muito bem. Ele vivia
de uma forma satisfatória. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos, a tua luz clareia o meu caminho. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Tudo ia bem. Ele tinha lutas, mas ele tinha vitórias. Mas a sua vida, a vida de Davi, descarrilhou quando ele decidiu tomar um outro caminho. Quantas vezes eu e você optamos por atalhos, queremos interromper ou antecipar resultados, não esperamos o processo de Deus, não aceitamos o processo de Deus para as nossas vidas, e tomamos atalhos, queremos ajudar Deus. A vida dele se descarrilhou quando ele tomou o caminho das emoções, prazeres, irresponsabilidade e imoralidade. A palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, sim, atrativos, estrada pavimentada, pista dupla, um tapete. Há caminhos que ao homem parece ser bom, é o que diz a palavra. O que você vê, cara, isso é legal, é uma opção interessante, mas sabe como conclui esse texto? Mas o seu fim não é o melhor. Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado quando você despreza o GPS de Deus. O profeta Isaías diz que o Senhor se coloca por detrás de nós, nos ensinando o caminho. Eu vos ensinarei o caminho, diz o Senhor. Mas a gente muitas vezes, arrogantemente, orgulhosamente, como muitas vezes na autoconfiança, agora eu sei chegar, agora eu sei. Eu tinha muita dificuldade de andar em São Paulo para ir para casa da minha filha, agora mudou para Joinville. Se eu não tivesse, bendito aquele que inventou esses navegadores, viu? Porque eu já sabia chegar em São Paulo. Não vou olhar mais. Aí tem um impedimento, tem uma rua lá que está impedida, e aí? Volta lá, liga de novo, senão você vai se perder. Não desliga o GPS de Deus da sua vida, não. O GPS de Deus da sua vida se chama Espírito Santo, que está habitando em você para te ensinar. Ele é o Natan da nossa vida, é Ele que nos confronta. Ele existe no nosso interior para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando o Filho de Deus, a Filha de Deus peca, o Espírito Santo começa a um buzinar, né? Como um grilo falante: você pecou, está errado. Há um incômodo no nosso coração. Mas nós aprendemos duas lições com Davi. Lição 1: Davi aprendeu que sozinhos conseguimos estragar nossa vida. A última vez que você tomou uma decisão catastrófica para a sua vida, você se consultou? Se você é casado, você se consultou com a sua esposa? Você se consultou com o seu esposo? A última vez que você tomou uma decisão que trouxe um cenário terrível, ruim, quase você estragou tudo, ou estragou alguma área da sua vida, você consultou alguém? Porque para estragar, a gente estraga sozinho, mas não conseguimos restaurar sozinhos. Nós não conseguimos. Eu vou falar para você em lugar de fala, em conhecimento de causa. Eu provoquei um estrago financeiro na minha casa, e olha, como Deus é testemunha, eu tentei, primeiro ocultei da minha família, e eu me desesperei, mas me desesperei sozinho. Falei, não, é tão vergonhoso que eu vou tentar sair. Eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava, até que não teve jeito. Minha esposa já estava vendo que havia consequências. Eu tive que confessar a ela: olha, eu fiz isso. E naquele momento ela estava embasada. Nosso casamento já não estava tão legal. Ela estava embasada para tomar uma decisão: olha, eu não quero viver essa consequência.
Você decidiu sozinho, você trouxe essa catástrofe para dentro de casa, mas eu não quero assumir as consequências da sua decisão, não. Ela deu de braço comigo, mas eu tive que ir aos pés do Senhor. Um dia, num culto, num dos lugares mais improváveis dessa cidade, eu rasguei meu coração diante do Senhor. Eu chorei na presença do Senhor. Falei: Senhor, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais estratégias humanas, eu tenho me esforçado, eu tenho me batido para sair dessa situação. Eu fiz como Davi, eu rasguei meu coração diante do Senhor, eu me cobri de cinzas. Eu procurei meu pastor na época, procurei pessoas que poderiam me ajudar. Então eu estraguei sozinho, mas eu precisei de ajuda. Mas o meu maior ajudador, o seu maior ajudador, é aquele que te ama, que é compassivo, que é paciente, que é rico em bondade e misericórdia. Aquele que te criou, o teu Pai, Deus Todo-Poderoso. Só Deus consegue te perdoar e te justificar de todos os seus pecados. Só Deus consegue te dar um coração puro e renovado. Só Deus consegue restaurar sua vida e recolocá-la no trilho certo. Não tente restaurar a si mesmo, isso é impossível. O homem pecador não restaura o homem pecador. Você precisa ir aos pés do Senhor. Segunda lição: Davi, tendo experimentado mudança no coração e na mente, desejava agora uma mudança de direção. Senhor, agora eu sei as consequências, eu sei do perigo, eu sei que há preço alto para pagar pelos nossos pecados. Lembra-se? A criança morreu. O fruto daquele relacionamento não sobreviveu. Davi jejuou por dias pela criança, mas o profeta havia falado da boca do Senhor: a criança não vai sobreviver. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para si. Querido, não tem coisa mais forte do que o testemunho de vida. Você pode duvidar das promessas de Deus, você por ignorância pode não conhecer os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida, você pode desconsiderar aquilo que Deus promete e quer fazer na sua vida, mas quando alguém se levanta para dizer: Deus fez na minha vida, Deus fez comigo, Deus mudou a minha natureza, Deus mudou a minha realidade, não desconsidere, porque é algo real. Se você vive algo de uma intensa consequência, algo estragando aí o seu casamento, o meu já viveu isso, e Deus restaurou. A minha vida financeira viveu o caos, eu estraguei a minha vida financeira, Deus restaurou. Então você pode duvidar da mensagem dessa noite, da mensagem da palavra, mas eu sei que se houvesse oportunidade, quantos testemunhos nós teríamos aqui, de pessoas que têm vivido e têm experimentado. E eu quero declarar sobre sua vida: você não estragou tudo ainda há oportunidade. Deus pode restaurar, Deus pode reconfigurar, nada é impossível para o Senhor. Mudança de coração, mais mudança de mente, mais mudança de direção, configura arrependimento. Só o arrependimento vai te levar a mudar seu coração, sua mente e os seus caminhos. Quando você estragou tudo, e humanamente falando, acha que é o fim, lembre-se, aquilo que você chama de impossível, como eu dizia para mim mesmo, é impossível sair dessa situação, Deus chama de oportunidade. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você está nessa noite, nessa casa. A única coisa que Deus pede para cada um de nós é aquilo que está registrado no profeta Joel: arrependa-se, rasga o teu coração, busque a presença do Senhor,
Faça como Davi, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Você estragou tudo com um pecado premeditado? Está sentindo culpa e remorso? Peça a Deus para lhe dar uma mudança no coração, uma mudança na mente e uma mudança de direção. Segundo Crônicas 34, 27 diz: já que o seu coração, porque quando Davi reconhece diante de Natã, eu pequei. Quando Natã conta uma historinha e mexe com as emoções de Davi, esse homem merece morrer, o cara que fez isso merece morrer. Que isso? Pegou a única ovelhinha do cara para fazer um churrasco para os seus amigos, sendo que ele tinha um monte de ovelhas. Esse cara é digno de morte. Olha o dedão de Natã na cara de Davi. Você é esse homem. Você é esse homem. E Davi naquela hora não ficou desconversando e se auto-justificando. Pequei contra o Senhor. Arrependimento. Pequei contra o Senhor. E Natã declara: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra esse lugar, contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Deus não vai te ouvir se você não se rasgar diante dele. Você quer mudar sua realidade? Você quer trazer um novo cenário em algum aspecto da sua vida? Queridos, com Deus a coisa é diferente. Com Deus é na realidade da vida de cada um. Se você quer mesmo transformações e mudanças, peça para Deus transformar o seu coração. Admita, reconheça, se humilhe e se arrependa sinceramente. Não continue por caminhos que vão levar você a constatar, em algum momento, eu estraguei tudo. Por isso que você está aqui comigo nessa noite, porque Deus é compassivo, é amoroso e nos dá novas oportunidades. Fiquem em pé. E eu quero te convidar agora, num momento de intensa reflexão e de intimidade, sondar o teu coração para a identificação. Se não há na sua vida algo que você precisa admitir diante do Senhor, que já sabe, viu? Deus já te conhece, Deus conhece todos os nossos caminhos. Todos os peixinhos que estão nos mares agora, sejam eles de que tamanho for, Deus conhece, Ele os criou. Todas as estrelas Ele conhece pelo nome. O homem está descobrindo ainda galáxias que Deus criou, e cada estrela delas Deus conhece. Não vai conhecer cada um de nós? E se você quer, como Davi, restaurar, mudar realidades, se você deseja que o Senhor, que pode todas as coisas, mude algo na sua vida, sabe, eu não quero expor ninguém. Eu sou um homem que necessito rasgar o meu coração diante do Senhor, admitir as minhas falhas e me posicionar diante dele em arrependimento sincero. Então eu já estou aqui na presença do Senhor. O homem Renato, o homem falho, o homem pecador, o homem imperfeito, que Deus conhece, que Deus quer trabalhar, já está aqui no altar do Senhor. Se você quer também, diante do Senhor, não é diante da igreja, se apresentar diante do Senhor: Senhor, muda a minha história, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, restaura o que eu estraguei, Senhor, reconfigura a história da minha vida,
escreve novos dias para a minha vida. Vem até aqui a presença do Senhor. Nós vamos orar e vamos encerrar esse culto. Não é uma exposição, é uma declaração: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Mas se você não se sente à vontade, Deus conhece cada um de nós. Às vezes precisamos dar passos de fé. Às vezes precisamos nos expor diante do Senhor e declarar: Senhor, eis-me aqui, ó. Sou eu esse homem, sou eu essa pessoa que busca restauração, transformação. Eu estou rasgando meu coração diante do Senhor. Se tiver alguém que quiser receber uma oração, venha até a presença do Senhor, nós vamos orar por você. Mas não perca oportunidades, não despreze oportunidades, não deixa passar oportunidades de se apresentar diante do Senhor, reconhecendo: Pai, sou eu essa pessoa que pelas minhas condutas, pelas minhas ações, eu tenho estragado a minha vida. Pai, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Eu quero coisas novas e coisas grandiosas. Eu quero que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor fez com Davi. Eu quero que o Senhor faça na minha vida como o Senhor fez com o teu filho Davi. Trouxe um novo momento, uma nova realidade. Mas se você não quiser vir, abre o teu coração. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Clame a Ele. Rasgue o seu coração diante dEle. Rasgue o seu coração diante dEle. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto. Rasgue seu coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo e paciente e cheio de amor. Há uma oportunidade para as nossas vidas. Há um trono de graça e misericórdia, que todos os dias, a todo momento, você pode buscar graça e misericórdia para renovar a sua vida, para restaurar a sua vida. Nesse trono de glória, de graça, se assenta Jesus Cristo de Nazaré. Nesse trono de graça, o nosso advogado está assentado, intercedendo ao nosso favor. Mas se você não se humilhar e se arrepender e se posicionar, aquele que olha e vê e conhece todas as coisas, sabe da sinceridade do nosso coração. Não adianta fugir. Dá para esconder da família, dá para esconder da sociedade, não dá para esconder de Deus. Aos olhos do Senhor tudo está descoberto. Aos olhos do Senhor nada está oculto. Tenha consciência disso. Não é para ter medo, é para ter esperança, é para ter certeza que Ele oferece oportunidade para todos nós, arrependidos dos nossos pecados, nos voltarmos para Ele. Pai, eu quero louvar o Teu nome, na beleza da Tua santidade, Te glorificar e Te exaltar. Pai, caia por terra todo bloqueio do coração de cada um de nós. Nós queremos, Senhor, sinceramente, rasgar as nossas vidas, rasgar as nossas emoções, chorar com pranto, com jejum, com lamento, declarar que só o Senhor pode fazer algo para a transformação das nossas vidas. Mas nós cremos no Teu poder, cremos no Teu amor, cremos no amor de Jesus, que morreu numa cruz para nos salvar, que venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, porque Ele ressurgiu, nós podemos crer no dia de amanhã. Pai, muito obrigado pela esperança da fé em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela certeza do Teu amor verdadeiro, incomparável sobre nossas vidas.
Mas, Pai, traz a consciência através do Teu Espírito dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Não nos deixa estragar os planos e projetos perfeitos que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, rapidamente, alguns avisos complementares. Em novembro, final de novembro, última semana de novembro, 29 e 30 de novembro, 1 de dezembro, temos face a face de homens. Então, semana que vem, já teremos as fichas disponíveis, tanto para quem quer passar, como quem for trabalhar. É a última oportunidade do ano. Eu quero agora, homens, eu quero te desafiar. Se você ainda não passou pelo face a face, eu quero te desafiar a experimentar algo dos céus que vai transformar a sua vida. Faça o seu face a face. E quem quiser trabalhar, pode falar comigo. Nós vamos preparar tudo. Essa semana nós vamos mudar o centro administrativo de endereço. Hoje estamos na rua Anchieta 160, ali no centro da cidade. Nós vamos ali para Irmãos Crisóstomo de Oliveira 430. Sabe onde é que é a padaria clássica? Quem sabe onde é que é a padaria clássica? Falou de comida, todo mundo sabe, né? Na esquina, no quarteirão de baixo da primeira igreja batista, nós vamos estar naquela quadra ali. Então, estou falando isso porque se você puder colaborar amanhã, ajudando a encaixotar as coisas durante o dia, ou no final do seu expediente, estar ali transbordando o que for possível, você tem de repente uma caminhonete, um utilitário, e puder disponibilizar, conversa com o ministro Silas para criar essa logística. De 3 a 5 de outubro, conferência Strong Brothers. Eu já fiz minha inscrição, hein? Não perca a conferência Strong Brothers. Próximo domingo, dia 22, nós anunciamos no começo, no primeiro domingo. Próximo domingo nós faremos aqui a entrega da oferta de amor. Nós estamos desafiando a igreja com amor, com liberdade, sem constrangimento, segundo aquilo que Paulo ensina aos Coríntios, conforme Deus propôs no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Você trazer uma oferta especial para a casa do Senhor. Nós não queremos mais fazer campanhas. Nós temos algumas necessidades financeiras que nós queremos dar conta com essa arrecadação, mas sinta-se à vontade, é conforme cada um propor no coração. Mas a oportunidade será domingo que vem, dia 22, no culto da manhã e no culto da noite, de você trazer essa oferta. E por último, nós vamos orar, abençoar a igreja. Amanhã o ministro Carlos vai fazer um mutirão aqui. Mutirão não, ele vai estar aqui durante o dia todo, é folga dele. Ele vai estar aqui lavando essas cadeiras com a maquininha, com a VAP, vai dar uma geral. Então, particularmente os homens, mas não descarto a ajuda das mulheres. Olha que nós encerramos, vamos retirar as capinhas das cadeiras, depositar aqui do vosso lado esquerdo as capas, e as cadeiras vamos empilhar de 10 em 10. Vamos fazer os montes de 10 em 10. Amanhã o ministro Carlos vai estar lavando as nossas cadeiras. Amém? Se você puder ajudar, rapidinho a gente dá conta disso. Terça-feira, terça apostólica, te convido a estar comigo aqui às 20 horas. Ergam suas mãos para as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.